Fala galera, um bom dia, boa tarde para vocês, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o professor Júnior e nessa aula eu vou fazer a correção da nossa provinha, que é aquela provinha que valia um pouco menos. Essa primeira questão aqui, ela fala sobre um assunto que nós discutimos em sala que chama densidade de um corpo. Quando eu falo para vocês a palavra densidade ou massa específica, eu utilizo essa fórmula aqui, ó. Esse símbolo aqui é uma letra do alfabeto grego, que chama μ. E densidade eu defino como a massa de um corpo dividida pelo volume dela. Então já vamos observar o seguinte aqui, ó, algumas unidades de medidas importantes. Quando eu meço a massa, eu utilizo, por exemplo, quilo ou utilizo grama. E uma das unidades de volume muito utilizada é centímetro cúbico, é metro cúbico e assim por diante. Isso são unidades de volume. Então, quando eu for calcular a densidade, eu tenho sempre a massa, que ela vai estar sendo em quilo, por metro cúbico, ou pode estar aparecendo para mim gramas por centímetro cúbico, tá? Uma densidade aqui na nossa revisão que é importante que você saiba é a densidade da água. Eu tenho que a densidade da água ela pode ser 1 grama por centímetro cúbico, ou eu posso estar utilizando ela também, que é 1000 quilos por metro cúbico, certo, pessoal? Outra coisa, para vocês entenderem o conceito certinho disso. Quando eu falo 1 grama por centímetro cúbico, eu estou dizendo para você, se você pegar 1 centímetro cúbico, que é um cubinho pequeno, onde cada lado vale 1 grama, encher ele de água e colocar em cima da balança, você vai ter 1 grama. Agora, se você pegar, por exemplo, aqui, ó, e pegar e colocar isso dentro de 1 metro cúbico, o que é 1 metro cúbico? É um cubo onde cada lado vale 1 metro. Vamos colocar isso aqui como exemplo, uma caixa d'água que está em cima da nossa casa, ó, 1 metro por 1 metro por 1 metro. Isso é 1 metro cúbico. E você encher essa caixa d'água com água, você vai perceber que você tem exatamente 1000 quilos, tá? Então você precisa saber disso sobre densidade. O que esse exercício está falando para a gente? Eu tenho 3 frascos e ele diz aqui que cada um contém a mesma massa, ó, eles contêm a mesma massa de líquidos e esses líquidos são diferentes. Se são líquidos diferentes, eu tenho um líquido que é mais pesado e eu tenho um líquido que é mais leve, tá? E aí, só que os volumes deles são diferentes. Um contém água, o outro contém clorofórmio e o terceiro contém etanol. Outra coisa, os líquidos são incolores, não preenche totalmente o frasco e eu quero saber, sem abrir os frascos, como que eu posso identificar essas substâncias, tá? Pessoal, eu vou apagar esse resumo que eu fiz sobre densidade para a gente poder introduzir a questão. E agora, quando você for resolver questão desse tipo, você tem que fazer o seguinte, ó. Eu tenho 3 frascos, pega a primeira informação, cada um com a mesma massa. Então aqui eu tenho o primeiro frasco, o segundo frasco, tá? E o terceiro frasco. Pronto. Cada um com a mesma massa. Se eu colocar em cima da balança, eu vou chutar um número aqui só para você entender. Eu vou colocar ele aqui como... Vou jogar como 10 gramas. Se eu colocar em cima da balança, esse vai ter 10 gramas, esse vai ter 10 gramas, esse vai ter 10 gramas. Eu inventei esse 10 aqui só para você poder entender, porque o exercício falou que eles têm a mesma massa, tá bom? Porém, com volumes diferentes. Se você observar, é como se um tivesse menos, ó, o outro tivesse um pouquinho mais de volume e o outro tem mais ainda aqui, ó. Certo? Tá aí, ó. Então os volumes são diferentes. Olhando assim para eles, eu verifico que eles são incolores, tá? E não dá para identificar. O que o exercício pede? Sem eu abrir esses frascos, como que eu vou identificar qual que vai ser o água, qual que é o clorofórmio e qual é o etanol? Então vamos ao raciocínio aqui, pessoal. É o seguinte, você sabe que densidade é massa sobre volume. Então vamos observar, se eu pegar a água, eu sei, vou fazer o teste com a água. A água é 1 grama, a massa dela eu chutei, tá? Eu inventei um número como 10 gramas e eu consigo descobrir o volume. Então o que é o meu volume se eu multiplicar isso aqui cruzado? V vezes 1 é V, 10 vezes 1 é 10. Então seria 10 centímetros cúbicos. Tá? Peguei aqui a água e chutei aqui, ó, a massa como 10 gramas. Olha o próximo, agora eu vou testar o clorofórmio. Vou usar a fórmula.
A densidade do clorofórmio é 1,4, densidade é massa sobre volume. Como todos os três têm a mesma massa, eu vou colocar a massa como 10 e vou descobrir o volume. Então vai ficar volume vezes 1,4 é igual a 10. Então volume é 10 dividido por 1,4, e se eu dividir 10 por 1,4, isso daqui dá, vamos fazer aqui na calculadora, 10 dividido por 1,4, 7,14, tá? 7,14 centímetros cúbicos. Ó, fiz com o primeiro, que era a água, fiz com o segundo elemento nosso aqui, que era o clorofórmio. Agora, vamos fazer com o terceiro aqui. Quem que é o terceiro? Etanol. A mesma coisa, ó. Vou jogar aqui, ó. Vou pegar esse pedacinho aqui, vou colocar ele aqui. Vamos fazer com etanol. Ó, etanol. O etanol, galera, ele tem como densidade 0,8. Eu quero descobrir a massa, eu chutei a massa aqui como 10, tá? E eu vou ver o volume, como que ele ficaria. Então, V vezes 0,8 é igual a 10. Então, 10 eu vou dividir por 0,8. Vamos ver quanto que dá essa continha aqui, ó. 10 dividido por 0,8, 12,5. 12,5 centímetros cúbicos. O que vocês percebem aqui, pessoal? Os volumes não são diferentes? Observe comigo, qual que deu o maior volume? O maior volume foi esse último, que é o etanol. Então, marca ele aqui, ó. Etanol deu o maior volume. Qual que deu o menor volume? Ah, professor, o menor volume é esse 7,14, que é o clorofórmio. Então, marca aqui, ó. O clorofórmio deu o menor volume. Então, como que eu identifico? O que tiver o menor volume é o clorofórmio. Então, esse daqui, ó, esse primeiro é o clorofórmio. Clorofórmio. O que tiver o maior volume aqui no caso, quem que vai ser? Vai ser o etanol, que é o que a gente viu. E o do meio, que tem o volume médio aqui no caso, vai ser a água. Pronto, ó, identifiquei os três sem precisar. E como que eu sei isso sem fazer conta, pessoal? Densidade é massa dividido por volume. Se eu diminuir o volume, quanto menor for o meu volume, maior é a densidade. Então, basta você observar aqui, ó, quanto menor for o volume, maior é a densidade. Qual deles tem a maior densidade aqui, ó? É o clorofórmio com 1,4 gramas por centímetro cúbico. Então, ele vai ter o menor volume, que era o primeiro aqui. Tá bom? Então não precisaria ter inventado o valor. Eu inventei para vocês poderem ver que realmente dava fazer isso aqui só analisando a fórmula. Tá bom, pessoal? Na próxima aula eu vou fazer a correção aqui da questão número 2.